do PRB. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento a todos que acompanham essa sessão, senadores, senadoras, os que nos acompanham pela TV, Rádio Senado, internet. E eu quero, com muita satisfação, que faço uso da palavra nessa sessão, para informar, para falar sobre a promulgação da emenda constitucional número 77, que é resultante da PEC número 122 de 2011, de autoria do nosso senador e hoje ministro da Pesca, Marcelo Crivella, meu dileto amigo e também correligionário no PRB. O senador Crivella, ele apresentou essa PEC num de seus grandes momentos de sensibilidade social e política, como solução para superar um dilema na oferta da saúde pública em nosso continental país, principalmente aos mais desfavorecidos. Muito bem, muito se tem falado sobre o déficit de profissionais da saúde no país, havendo estimativas na classe médica que esse número seja algo em torno de 54 mil. Contudo, no Brasil, o número de médicos supera a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é de um médico para cada 1.000 habitantes. O Brasil, segundo dados do Conselho Federal de Medicina, informa que temos 1,95 médico para cada grupo de 1.000 habitantes. E aí, então, vem a pergunta: por que razão, então, ainda convivemos com índices de mortalidade infantil na região Nordeste, por exemplo, onde a diarreia e a desnutrição são mais frequentes, superiores à média nacional? E mais, como é possível explicar que o Brasil, em 2012, já tenha superado a meta de desenvolvimento do milênio para a mortalidade infantil, estabelecida pela Declaração do Milênio da Organização das Nações Unidas, ainda conviva internamente com índices abaixo da média nacional? Pois a resposta a esse dilema foi concebida pelo senador Crivella na forma da PEC que foi promulgada. Pois o Brasil não tem déficit de médicos. O que temos são regiões com deficiência de atendimento. Para chegar à solução que o Congresso Nacional efetivou promulgando essa PEC, também foi preciso compreender que se fazia injustiça aos militares da área de saúde, que vinham sendo privados de acumular outro cargo público em decorrência do impedimento constitucional. Esse óbice trazia consequências para as Forças Armadas, que nos últimos anos vinha registrando grande evasão desses profissionais, comprometendo a eficiência do atendimento médico hospitalar prestados pelos seus quadros ou aos seus quadros também. Sabemos que os militares da área de saúde não prestam serviços apenas aos membros de suas corporações. Muito frequentemente, eles participam de missões humanitárias, de atendimento em áreas de catástrofes naturais, além de representarem o único pronto atendimento em áreas remotas do território nacional e também de fronteiras. Então, a redução do quadro de profissionais militares da área da saúde poderia, sem dúvida, representar não apenas prejuízo para as Forças Armadas, mas para toda a população brasileira, sobretudo aquelas menos assistidas. Ciente desta realidade e preocupado com seus possíveis desdobramentos, o senador ministro Crivella apresentou a PEC 122, que contou com grande aceitação no Congresso Nacional, tanto no Senado Federal quanto na Câmara. Os deputados apreciaram a matéria de forma célere e também por unanimidade. Isso é realmente uma grande vitória, porque todos sabemos que a aprovação de uma PEC requer 2 turnos de discussão e votação, além de aprovação por 2/3 nas 2 casas. Aqui no Senado, eu tive a felicidade de relatar essa matéria. Em meu parecer,
ressaltei que a proposição era meritória porque atendia o interesse das Forças Armadas, dos seus profissionais de saúde e ainda atendia o interesse público, na medida em que permitirá que a sociedade, a partir dessa promulgação, tenha então e passe a contar com grande acréscimo na qualidade e na extensão do atendimento à saúde pública por esses profissionais, sobretudo naquelas regiões do país mais carentes de atendimento. Temos acompanhado com angústia os esforços que vêm sendo feitos pelo governo para ampliar a oferta de médicos no Brasil. Aqueles setores que não se conformam com a atuação firme e determinada da presidente Dilma Rousseff nesse sentido, procuram desqualificar e desmerecer essas ações, como é o caso do programa Mais Médico. Mas o que tem ocorrido é que convivemos com a má distribuição de médicos e profissionais de saúde em todo o território nacional. Apenas 6 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, possuem mais médicos do que a média nacional. E é por essa razão, quando eu li aqui que nós temos uma média brasileira superior àquela que é indicada pela Organização Mundial de Saúde, que é um médico para cada 1.000 habitantes, e a média nossa nacional é 1,95, ficaria a pergunta, então, por que temos problemas? Mas é aí que está. A questão não é a quantidade de médicos, mas como eles estão distribuídos no país. E esses 6 estados, que são grandes centros, incluindo o estado do nosso nobre senador, presidente aqui, senador Paim, estão acima da média nacional. Então, eu tenho alguns números aqui de cabeça. O Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos na média de 3,57 médicos por habitante. São Paulo, 2,50. O Rio Grande do Sul, um pouco mais de 2,50, ou próximo disso também. Temos Brasília com mais de 4 médicos por 1.000 habitantes. Mas, por outro lado, temos um monte de municípios no nosso país que não tem um médico sequer. Então, essa média de 1,95, ela é puxada pelos grandes centros. Mas, na verdade, existe esse vácuo. Na verdade, existe essa diferença, né? Lugares que não tem quase médico. Muito a exemplo o norte e o nordeste, mas principalmente a região norte, o Amazonas, os municípios de fronteira. Então, por essa razão, é que essa PEC, que agora é uma emenda já, né? Agora é a emenda constitucional 77, quer dizer, mas quando entrou aqui essa PEC, que recebeu o número de 122, por isso que ela foi tão bem recebida, mas ao mesmo tempo, o que fez ela despertar? Eu quero aqui dar esse testemunho. Eu comecei a movimentar a PEC, porque logo o ministro Crivella comentou comigo, olha, eu tenho uma PEC aí que trata da questão dos médicos militares poderem acumular. Ele pediu, olha, Eduardo, dá uma atenção especial a essa PEC. O deputado federal Jair Bolsonaro, companheiro lá do Rio de Janeiro, todos os voos que eu encontrava com ele, seja do Rio para Brasília ou Brasília para o Rio, todas as vezes que o deputado Bolsonaro me encontrava, ele dizia, senador, vamos aprovar aquela PEC, a PEC 122 do Crivella, dos médicos militares. Mas ali o foco era para impedir a evasão de médicos, né, que estava acontecendo. E eu vou citar daqui a pouco esse dado. Mas quando eu comecei a movimentar, dando uma atenção à PEC, e aprovada na CCJ, cumulou justamente com o início das conversas do programa Mais Médicos do governo federal. E numa reunião de líderes aqui do Senado, juntamente com a presidenta, e eu vejo aqui o nosso senador Benedito de Lira, lá de Alagoas, estava presente, o líder do governo comentou, porque lá estavam presentes o ministro da Saúde, o ministro Padilha, estava a ministra Ideli, a ministra Gleisi também, e ali o líder do governo, nosso senador Eduardo Braga, ele citou a presidente, já que o assunto da reunião era o Mais Médicos, havia uma crítica muito forte, então nós estávamos ali afinando o programa Mais Médicos, e a discussão era essa. E ali, então, o líder do governo comentou com a presidenta Dilma que nós tínhamos aqui
algo que poderia ajudar o programa Mais Médicos, que era essa PEC. E quando a presidente, ela ouviu sobre isso, ela perguntou a mim, ela falou: Lopes, você tem essa PEC para apresentar? Eu falei: não, presidente, na verdade essa PEC já existe e já foi até aprovada na CCJ. Ela está pronta para o plenário, ela está pronta para votação, presidente. Então, naquele momento, juntamente com os líderes do Senado, ficou decidido que nós iríamos aprovar essa PEC, porque ela traria mais médicos para o programa Mais Médicos. E aí, a partir dali, a PEC ela teve um andamento célere aqui no Senado, foi aprovada em 2 turnos, por unanimidade, depois foi para a Câmara, e agora, após o recesso, na primeira semana após o recesso, ela foi aprovada na Câmara também por unanimidade e, em menos de uma semana, foi promulgada aqui no plenário do Congresso Nacional, recebendo o número da emenda constitucional número 77. Então, um grande avanço. E o nosso presidente Renan, ele disse ontem, essa emenda constitucional, ela tem que ser chamada a emenda do muito mais médicos, porque esse é o objetivo. E nós estamos falando agora também, por questão de isonomia, os estados vão poder aplicar no que diz respeito à polícia militar, o bombeiro militar. Então nós estamos trazendo, como eu disse para uma jornalista, ela me perguntou: mas o senhor não acha que nem todos os médicos militares vão querer ir para o SUS? De repente vão optar por um outro... Eu disse: tudo bem. A PEC não obriga, ou a emenda constitucional agora, vamos assim chamá-la, ela não obriga que o médico militar ele vá para o SUS. Ele pode optar por isso. Mas, com certeza, como eu disse a ela, essa emenda constitucional, ela não só traz mais médicos para o programa Mais Médicos, como ela traz mais médicos para a estrutura de saúde do nosso país. E nós estamos falando de uma mão de obra qualificada. Estamos falando de uma mão de obra especializada. E o que me chamou a atenção quando eu relatava essa PEC foi o fato, imagine, povo brasileiro, um médico militar com 55 anos de idade não podendo mais exercer a profissão, porque não podia acumular, ou então ele teria que abrir mão da sua reforma. Como é que... Um médico com 55 anos de idade, quanto esse médico tem para fazer pela população? Quantos anos de trabalho, quantos anos de vida útil ainda tem um médico com 55 anos? Nós temos aí neurocirurgiões operando com 70 anos de idade, 60 e poucos anos de idade. Neurocirurgião. Imagine outras especialidades. Então, era um desperdício. Um médico formado, especializado, com 55 anos de idade, não podendo mais trabalhar, não podendo mais exercer. Então, essa PEC ganhou, para mim, uma importância muito grande, principalmente nesse ponto. E eu fico mais satisfeito porque também temos a questão do médico policial militar e do médico bombeiro também agora, que vai poder acumular a função, vai poder servir, e isso vai poder ajudar no rendimento, né? No rendimento dele, vai trazer um acréscimo ao seu rendimento. Então é algo maravilhoso. E veja que isso é tão bom que as 2 casas aprovaram por unanimidade. E nós estamos falando aqui que existe um potencial dentro dessa emenda constitucional, existe um potencial de 45 mil novas vagas que a partir de agora poderão ser preenchidas pelos militares, mediante concurso, parceria pública, privada e até por contratação direta. Essa é uma grande vitória para a saúde do povo brasileiro. Senhor presidente, senhoras e senhores, além disso, como também destaquei em meu parecer, com a promulgação desta emenda, os profissionais de saúde das Forças Armadas poderão compensar a defasagem dos seus vencimentos, colaborando para manter nos quadros das Forças Armadas profissionais, como já falamos, de alto gabarito, de alta especialidade, e que ingressam por rigorosa seleção e que se dedicam de forma sacerdotal ao serviço da pátria.
E era com tristeza que vimos assistindo, ano após ano, a evasão desses profissionais das Forças Armadas rumo à iniciativa privada, buscando melhores salários. Só para citar aqui, como eu falei anteriormente, em 2012, nós temos os dados aqui de 245 oficiais militares que deixaram as suas instituições. É como se um oficial deixasse o contingente militar brasileiro a cada dia útil do ano. Foi o maior volume de pedidos de desligamento registrado entre militares do círculo de oficiais desde 2006. Então nós vemos aí a importância dessa PEC, a importância do programa Mais Médicos. Eu quero aqui também citar, parabenizar e agradecer também o empenho, porque nós contamos como relator lá na comissão especial da Câmara, nós contamos como relator o nosso senador, ex-senador, deputado, decano daquela casa, o senador e deputado Mauro Benevides, e conduziu de forma, e também teve a mesma atenção que eu tive aqui no Senado, ele comenta isso no seu relatório. Enfim, é uma grande vitória para o Brasil. E eu tenho para comigo, e é importante que nós venhamos observar isso. Não falo isso como crítica, não falo isso para trazer, de repente, algum tipo de temor, nada disso. Eu apoio totalmente o governo da nossa presidente Dilma, somos da base aliada, ela sabe da nossa lealdade, da lealdade do nosso partido, tanto aqui no Senado como na Câmara, mas os últimos dias começou a acontecer um fato que nós temos que começar a atentar para ele. Tivemos nas últimas 2 semanas, a evasão de 2 médicos cubanos do programa Mais Médicos. Não sei se de forma premeditada, por eles apenas ou por outros que talvez estejam pensando da mesma forma, o que seria muito triste, né? Se eles usassem esse programa para poder fazer o caminho de fuga, né? O caminho de saída de Cuba. Seria muito triste isso, mas vamos acompanhar para onde esse movimento vai. Vamos monitorar isso. Eu li num site ontem que nós temos aí, se eu não me engano, eu me lembro ter lido 32. A minha assessora de imprensa disse que parece que leu 28. Eu não sei se são 32 ou 28, mas eu me lembro, posso estar enganado, mas eu me lembro ter lido 32 abandonos no programa Mais Médicos. Então, colocando esses 2 cubanos, seriam 30 brasileiros, ou que vieram de fora aderindo, ou que aderiram ao programa aqui dentro. Quer dizer, temos que ver a proporção, talvez não seja um índice tão grande de abandono, mas esses que abandonaram por quê? Sendo brasileiros. Porque, de repente, foram para uma cidade do interior, foram para uma cidade distante e não estão se adaptando, não conseguiram se adaptar. Porque esse é o problema central que nós já falamos. Nós temos na região sudeste, nos grandes estados da região sudeste, incluindo o Rio Grande do Sul, como falamos aqui, e o Distrito Federal, nós temos um índice bem acima da OMS. Imagine o Rio de Janeiro, que tem 3,57 médicos por cada 1.000 habitantes, quando a Organização da Saúde coloca um médico por cada 1.000 habitantes. Então, os grandes centros estão aí, com a média bem acima da nacional e muito acima do que determina a OMS. Mas essa evasão, os cubanos, de repente, por essa razão, questão deles de ser a saída do país e viver uma outra vida, enfim. O brasileiro, talvez, penso eu, não me aprofundei no assunto, mas pode ser por questão de adaptação, e não conseguir se adaptar a uma cidade pequena, longínqua e tudo mais, e a pessoa acaba abandonando o programa. Mas isso não vai acontecer com o médico militar, porque ele já está habituado a essa vida, ele já está na fronteira, ele já está num PF lá na cabeça do cachorro, lá em Amazonas, ele já está num PF lá no Pico da Neblina, ele já está lá, ele tem um tempo para cumprir.
Então ele não vai jamais, se ele optar, se ele aderir ao programa Mais Médico, ele jamais vai ser evaído do programa. Então eu acredito, vamos acompanhar, mas eu acredito que essa PEC, ela tem uma importância, essa emenda agora, ela tem uma importância muito maior do que a gente imaginava. Eu creio que ela vai ser um grande sustentador do programa Mais Médicos. O médico militar, ele vai ser um grande sustentador do programa Mais Médico no Brasil, porque não vai ter evasão de médicos militares, porque ele já está habituado a isso. Então, eu só tenho aqui a agradecer, parabenizar a iniciativa do ministro Crivella, que foi antes do programa Mais Médicos, mas o momento colaborou, como já falei, para que isso acontecesse. E na mesma linha, eu recebi a incumbência ontem do presidente Renan, aqui na sessão de promulgação, eu recebi a incumbência do presidente Renan Calheiros de apresentar uma PEC na mesma linha, mas agora para os profissionais de educação militares, para que eles possam também acumular, para que eles possam também agora fazer parte do serviço público. Então, eu já colhi as assinaturas, já apresentei a PEC, ela já tem o número 002 de 2014, que vai permitir àqueles que são do magistério na área militar, o militar que está na área de educação, para que ele possa também acumular, e nós vamos contribuir também para o avanço também na educação. Eu quero permitir a parte, o senador Ciro Miranda? Não, né? O meu assistente aqui deve ter, mas tudo bem. Então, eu concluo, senhor presidente, já agradecendo aí a tolerância, mas uma emenda constitucional tratando da saúde e outra tratando da educação, trazendo médicos militares para a saúde e trazendo professores militares para a área de educação. Quer dizer, é o PRB, somos nós aqui no Senado contribuindo para a saúde e para a educação desse país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Eduardo Lopes.